Este ano, o ensino superior português recebe cerca de 43 mil novos alunos. É o número mais baixo desde 2016. Na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso, candidataram-se 48.718 jovens, menos 16,4% do que no ano passado. No total, ficaram por ocupar mais de 11 mil vagas. Atrás destes números ergue-se um retrato inquietante. O país começa a perder não apenas estudantes, mas também o vínculo essencial entre a juventude e o futuro. As estatísticas falam em quebras de candidatos e descidas de colocados. Mas cada cadeira vazia é mais do que uma percentagem. É um destino por cumprir. É um jovem que não entrou, é um silêncio que ecoa no anfiteatro. Uma geografia de ausências que se alastra ao futuro coletivo. O sistema parece mais ajustado entre a procura dos estudantes e a oferta das instituições. Mas este aparente sucesso esconde o essencial. Nunca tão poucos entraram no ensino superior em quase uma década. Por detrás da descida, várias razões se cruzam. A exigência de mais provas de ingresso afastou candidatos. Os cursos mais exigentes, como as engenharias, são também os menos procurados, apesar de serem os mais necessários ao mercado de trabalho. Mas há outro obstáculo que pesa ainda mais: o custo de estudar fora de casa. Um quarto custa, em média, 415 euros por mês. Em Lisboa, chega facilmente aos 500 e pode ultrapassar os 700. No Porto, 400. Em Faro, 380. Até nas ilhas, os preços são proibitivos. São números que transformam o sonho universitário num luxo ao alcance de poucos. É por esta razão que muitos partem. Outros nem chegam a entrar. E até os que entram carregam já a dúvida: valerá a pena? O diploma tantas vezes não corresponde à promessa de dignidade no trabalho. O país multiplica portas de acesso, mas esquece-se de construir casas habitáveis atrás dessas portas. Oferece lugares, mas não oferece caminhos. A crise das colocações é, no fundo, a crise da própria ideia de futuro. O coração da universidade bate, mas bate mais devagar. Não por falta de talento jovem, mas porque falta ao país a coragem de cuidar dele. Cada cadeira vazia é também um espelho. Mostra-nos a juventude que parte, o Estado que não protege, uma sociedade que hesita em valorizar os jovens. Mas o problema não se esgota nas estatísticas, nem nos custos imediatos. Está também na percepção que os jovens têm do país que os acolhe ou não. Quando a alternativa é emigrar para estudar ou trabalhar em melhores condições, muitos não hesitam. Portugal investe durante anos na formação escolar, mas vê este investimento embarcar num avião sem garantia de regresso. Ao mesmo tempo, as universidades, sobretudo as do interior, enfrentam o risco de se tornarem desertos académicos. Menos alunos significam menos dinamismo económico, menos vida cultural, menos futuro para as próprias cidades. A quebra nas candidaturas é, portanto, também uma quebra na coesão territorial. E enquanto o debate se prende com números e vagas, os jovens continuam a fazer contas à vida. Ao preço da renda, ao custo das propinas, às perspectivas de emprego. A universidade continua a ser, para muitos, um passaporte de esperança. Mas se o país não for capaz de transformar essa esperança em realidade, arrisca-se a perder não apenas uma geração de estudantes, mas uma geração inteira de cidadãos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Debate Público. Agora, 23 horas e 5 minutos, estamos em direto aqui pela Unifé TV.
e vamos abordar esse tema, vamos discutir hoje esses desafios, essas expectativas, realidade que muitos alunos têm vivido sobre essa questão do ensino superior. Inclusive, você pode participar conosco pela internet, nós estamos também pela aplicação da Unifé TV para todo mundo. Inclusive, você pode divulgar para os seus amigos, familiares, conhecidos que o programa Debate Público já está no ar. Aplicação @Unifé TV, você pode fazer o download agora mesmo, Unifé TV PT, enviar nos seus grupos de amigos, seus grupos de familiares, conhecidos, grupos de trabalho e falar, divulgar, pedir para as pessoas, inclusive, participarem do tema de hoje, que é muito atrativo. Teremos especialistas, né? Hoje no programa muitos convidados especiais que estarão conosco para debater o assunto. A Ana Karina, que está nos nossos estúdios, ela é aluna do ensino superior. Por videochamada teremos, está aí a Karina, pode mostrar a Karina. Já vamos dar uma boa noite, cumprimentar. Tudo bem, Karina? Tudo sim, Ana Karina, né? Ana Karina, certo. Você já está no 4º ano do ensino superior. O curso é? Direito. Direito. Sim. Desafiador, né? Muito desafiador. Você tinha ideia dos desafios antes de iniciar o curso? Ou foi fácil? Esses 4 anos, como é que foi? Dá um resumo já aí para quem está em casa. Bem, basicamente eu sou uma aluna internacional, entrei como aluna internacional. Sim. E não tinha ideia do que seria o curso, porque eu vim para cá, para Portugal, e vim fazer a licenciatura. Mas logo no primeiro ano foi um embate muito forte, porque eu tinha muitas expectativas e as minhas expectativas basicamente acabaram que frustradas, porque eu não tive os resultados que eu esperava ter. E então foi, para alguém que se cobra muito, que exige muito de si, foi muito desafiante. Daqui a pouquinho você vai falar com detalhes sobre todos esses desafios, porque agora mesmo internautas, telespectadores, pessoas que estão conosco nesta programação se identificam com o tema. Nós teremos também por videochamada a Patrícia Teixeira, ex-professora do ensino superior, o Gonçalo Fernandes, que é professor na Universidade de Trás-os-Montes. Teremos também o Luiz, né? Luiz Loureiro, que é professor na Universidade do Minho. E todos eles estarão conosco aqui debatendo esse assunto. Teremos muitas perguntas e o programa está muito especial. Você pode participar, inclusive, também por telefone, pelo WhatsApp. É o número que aparece aí no seu televisor, né? 210-346-091, como também o 218-368-008. O número de WhatsApp, por favor, para quem está em casa acompanhando o nosso programa, 918-617-038. Agora, eu quero colocar as nossas questões. Nós temos sempre aqui uma sondagem nos programas do debate, justamente para que no final do programa possamos ter uma ideia, né, do que as pessoas pensam a respeito, do que impacta a vida delas de alguma maneira. E nós temos a primeira pergunta já na nossa enquete lá nos stories do Instagram, como também do Facebook, @Unifé TV. Primeira pergunta: entrou este ano para a universidade ou você conhece alguém? Então você deixa aí o seu comentário. A segunda questão: está a par do número de colocados no ensino superior este ano? É a segunda pergunta. Tem as opções também. A terceira: por que as universidades estão a ficar para segundo plano? Será que é devido aos gastos, às despesas, devido à falta de vontade dos estudantes ou devido à falta de incentivo? Tem aí as opções, você pode escrever. Temos a terceira questão: qual é a maior dificuldade para quem entra no ensino superior? Adaptação à vida universitária, a gestão de tempo e estudo, questões financeiras, saúde. Aliás, saúde não, saúde também, né? Há um desgaste forte, mas aqui a questão é saudade. Saudade de casa, da família. E a última pergunta é uma pergunta aberta, você pode deixar a sua opinião. O que mais preocupa os estudantes nesta nova etapa? O que mais
te preocupava no início do curso, Ana? Lembra? Bem, no início do curso, acho que o que mais me preocupava, com certeza, seria as notas. Pode parecer algo superficial para alguns, mas as notas, quando se trata a direito, acho que algumas outras universidades também, é muito importante, porque, por exemplo, na minha faculdade, há uma exigência no quesito de qualidade também, do que nós, como alunos, damos aos professores. Sim, ou seja, seja na nossa postura, porque alguns vão sair como advogados, como... porque não é qualquer... Não é que os outros cursos, nós não queremos aqui de forma alguma menosprezar os demais cursos, mas o curso de Direito é um curso meio diferenciado, né? Porque, como você falava, é um curso que vai preparar o aluno para ser um advogado, um juiz, um promotor, alguém, né? Sim, correto. E isso exige muito, tanto da parte do aluno, o aluno também exige muito de si em relação ao que vai entregar ao professor, e essas eram as suas preocupações. Sim, essas eram as minhas preocupações, principalmente pelo fato de eu ter vindo de um background de uma aluna, né, que tirava muitas boas notas. Eu cheguei na faculdade, foi totalmente contrário daquilo que eu vivia lá no meu país. Foi algo... Mas o ensino português é muito bom. Daqui a pouquinho você vai falar com mais detalhes. Me dê imagens, por favor, nessa câmera da professora, né? A professora Patrícia Teixeira, aliás, ex-professora do ensino superior. Seja bem-vinda. Boa noite. Olá, boa noite. É isso mesmo? Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. A senhora foi professora durante quantos anos do ensino superior? Do ensino superior fui 3. Continuo a ser professora, mas não do ensino superior. Okay. E a senhora acredita que as escolas preparam suficientemente o aluno para esse ritmo de exigências do ensino superior? As escolas preparam, penso que sim, a grande maioria das escolas prepara os alunos. Não sei se os próprios alunos estão preparados, se sentem eles próprios preparados para aquilo que é o ensino superior. Nos anos que eu estive no ensino superior, e eu simultaneamente dava aulas no secundário, muito honestamente eu não via grande diferença entre os alunos do secundário e os alunos que tinha na universidade. Não sei se a senhora acompanhou aí as últimas notícias sobre os colocados em relação aos últimos anos. A senhora acompanhou essas notícias? Sim, claro. Qual é o seu ponto de vista em relação tenho a acompanhado. Não sei até que ponto podemos dizer que é preocupante. Realmente há uma redução tanto do número de candidatos como do número de colocados. E estamos aqui precisamente para falar disso, quais poderão ser as razões. Poderá ser preocupante, se continuar a descer talvez, e na minha opinião há vários fatores que podem contribuir para isto. No entanto, acho que a questão financeira é que se encontra no topo, principalmente para estudantes deslocados, que é um grande número de alunos. A senhora mencionou há pouco em relação ao aluno estar preparado. As escolas, pelo ponto de vista da senhora, preparam, mas em relação ao aluno, na sua opinião, por exemplo, quais são as dificuldades, as primeiras dificuldades que o aluno enfrenta já logo no início do curso, por exemplo? Num curso superior? Sim. A diferença, obviamente, que vai ter um peso. Sair o secundário é diferente do ensino universitário e em qualquer diferença de nível de ciclo, acho que há um período de adaptação que causa sempre algumas dificuldades. Depois, no que diz respeito também aos estudantes deslocados, penso que há uma liberdade maior por parte destes estudantes, que muitas vezes podem não ter essa liberdade em casa, e eu falo um bocadinho também daquilo que eu própria vivi, e essa liberdade pode, num primeiro momento, afastá-la um bocadinho dos estudos e dificultar, talvez, a adaptação ao ensino superior. Pode também haver a questão das saudades de casa, saudades e dificuldade de fazer uma vida sem o apoio dos pais.
E penso que a questão financeira também pode entrar aqui. Um estudante que não esteja habituado a gerir o seu dinheiro, a ter que fazer contas para dividir o dinheiro que tem ou que os pais lhe dão para a comida, para os livros, pode também dificultar um bocadinho esta, nomeadamente na primeira fase, nos primeiros meses, no primeiro semestre. Será que as universidades, elas poderiam ajudar de alguma forma? Eu não sei qual é o seu ponto de vista em relação a isso. As universidades vivem com um orçamento, não é? As universidades têm que gerir o seu orçamento. Claro que idealmente que todas as universidades teriam residências para os seus estudantes, isso seria magnífico, mas não é a realidade. Portanto, não é o que acontece. Eu lembro quando não é o que acontece. Eu lembro quando eu entrei para a faculdade, a minha faculdade nem cantina tinha, portanto, o ideal era todas terem uma cantina, todas terem um quarto para os alunos. Mas lá está, as universidades vivem com orçamentos e penso eu, quero acreditar, que fazem o melhor que conseguem com esse orçamento. É a pergunta que muitos alunos fazem, né? Entrei para o ensino superior e agora? Porque muda-se completamente a rotina do aluno, conforme a senhora falava há pouco, e ele tem que amadurecer, crescer muito rápido, aprender uma gestão muito rápida de finanças, de emoções. Daqui a pouquinho eu volto com a senhora, tem mais perguntas, porque ainda há muito hoje por falar sobre esse tema. Nós estamos a falar com muitos alunos, muitos pais, e daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos às ruas para saber a opinião das pessoas. Eu tenho também o Gonçalo Fernandes, que é professor na Universidade de Trás-os-Montes, no Alto Douro. Ele está conosco, já pode me dar imagens, por favor? Seja bem-vindo, professor, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite também. Nós é que agradecemos a disponibilidade aí do senhor. E o porquê que o senhor, queria saber já a sua opinião, por que acha que houve menos candidatos na primeira fase neste ano? O senhor tem acompanhado também aí as notícias, né? Sim, eu acho que todos temos acompanhado e com muita preocupação, inclusivamente porque amanhã termina a segunda fase de candidatura, ainda não temos os dados. Temos alguns dados estatísticos, mas não temos os dados que nos permitam ter uma noção exata do número de candidatos. O que sabemos hoje é que houve cerca de 4.000 alunos ainda que da primeira fase colocados que não efetivaram a matrícula e portanto também é um assunto preocupante. De qualquer modo, eu estou convencido que o acesso, a diminuição de candidatos e de colocados tem a ver fundamentalmente com as exigências que são diferentes deste ano 2025 para 2024, as exigências do acesso, ou seja, a exigência de 3 provas obrigatórias para concluir o 12º ano e o ensino secundário em Portugal e a obrigatoriedade de no mínimo ter 2 provas específicas de acesso a todos os cursos da universidade, coisa que no ano passado não acontecia. Eu penso que estes 2 fatores, neste ano em concreto, parecem-me, sem ter dados, porque faltam-nos dados de análise, nomeadamente a questão do número de alunos que concluíram o 12º ano, que não temos, portanto esses dados estatísticos só no próximo ano é que estarão disponíveis. Quantos é que não conseguiram concluir e quantos é que realizaram as provas e tiveram sucesso às provas. Portanto, isso mais ou menos temos esses dados das candidaturas, mas, por exemplo, um dado que é importante é que houve 63.000 aprovados, mais ou menos os números arredondados, na prova de português, o que significa imediatamente que, sendo uma prova obrigatória para concluir o 12º ano, imediatamente limita o número de finalistas e, portanto, com o 12º ano não concluído, não podem candidatar-se à universidade. Quando digo universidade, estou a falar, obviamente, do ensino superior em Portugal, que pode ser o ensino superior universitário e pode ser o ensino superior politécnico, incluindo os famosos CTESPs ou cursos técnico-profissionais. E, portanto, temos aqui uma série de fatores que, antes de falar, como a Patrícia falava, das questões financeiras, de adaptação à universidade, que obviamente vão se notar ao longo do primeiro semestre dos alunos do primeiro ano,
mas antes disso temos aqui uma diminuição de cerca de 16%, precisamente nas candidaturas, e dessas 4.000 não efetivaram a matrícula. Esse número dos 4.000 é mais ou menos consensual ou mais ou menos equivalente ao que era nos anos anteriores, portanto é um fenómeno perfeitamente normal, porque muitos dizem não vou matricular, por exemplo, e faço a candidatura e tenho quase certeza que fico na segunda fase, etc. Portanto há aqui toda uma série de fatores psicológicos ou até objetivos que acontecem. Neste momento parece-me que são as razões mais importantes que estão na base, digamos assim, desta diminuição, sem ter obviamente os números dos finalistas, dos que concluíram efetivamente o 12º ano. Agora, professor, uma outra pergunta. O senhor acredita que há determinados cursos, né, que já estão a perder a atratividade por parte dos alunos, de muitos que estão pensando em fazer o ensino superior, fazer uma faculdade? Isso sempre aconteceu, isso não é novo, não é só deste ano. Por exemplo, dos cursos mais... Por exemplo, nós tivemos uma época de incêndios agora há dias e os cursos de engenharia florestal estão vazios e os alunos, os licenciados ou os engenheiros florestais têm emprego garantido em todo o país e, portanto, não há uma procura. Portanto, aqui não há uma relação direta entre procura e oferta, entre digamos assim, as capacidades científicas das próprias universidades ou das áreas científicas e a procura do mercado. Porque depois também é uma questão de moda. Há cursos que têm muita procura e as poucas relação com o emprego é muito baixa, por exemplo, e há outros que são o contrário, pouca procura, como o caso da florestal, mas não é o único caso, como é óbvio. As engenharias, desde que, ou melhor, as engenharias sempre tiveram como obrigatoriedade nas provas específicas a matemática e depois algumas, ou físico-química ou química, etc. E aí sempre houve um grau de exigência muito grande e por isso é que algumas engenharias ao longo dos anos têm sentido alguma dificuldade em todo o país. De qualquer maneira, agora, a procura é sempre relativa porque não é, embora se façam ou possam fazer estudos de mercado relativamente a certas áreas científicas ou a certos cursos, às vezes uma designação mais atrativa, mais comunicacional, etc., pode ajudar nessa mesma procura. Muitas vezes nem é... Por exemplo, eu tenho trabalhado também nas candidaturas dos maiores de 23 anos nos últimos 20 anos e muitas vezes os alunos, os candidatos, não olham sequer para o plano de estudos do curso a que concorrem e isto nota-se muitas vezes, e estou a falar de pessoas mais velhas, portanto, ou seja, não candidatos com 17, 18 anos, estou a falar já com candidatos acima dos 23 anos. E, portanto, se esses muitas vezes não olham para o plano de estudos, etc., muitas vezes é pela designação, porque têm amigos que estudaram lá, porque gostam daquela área, etc., mas não aprofundam essas áreas. Daqui a pouquinho eu volto com o senhor, tem mais perguntas. Nós vamos às ruas agora para saber a opinião das pessoas, porque entrar no ensino superior para muitos é um sonho, mas será que este sonho corresponde à realidade, à expectativa? Estamos a falar hoje sobre os desafios, né, que os alunos enfrentam quando entram para um curso superior. Vamos assistir essas entrevistas e já retornamos. Como sabe, saíram agora os resultados do ensino superior. Foram colocados agora na primeira fase 44.000 alunos, o valor mais baixo desde o ano 2016. Por que é que acha que isto está a acontecer? Quais é que são os motivos para isto estar a acontecer? Ora, uma das razões eu acho que não há tanta gente a candidatar-se por questões económicas. Não está fácil para ninguém. Penso que principalmente será por aí. Também as mudanças no próprio ensino não ajudam a que os jovens consigam entrar. Que é o que eu digo, não há dinheirito e para virem de longe para aqui está tudo muito caro e as pessoas não podem. Como é que as pessoas podem? Há dinheiro para tanta gente, mas para estas coisas não há dinheiro para nada, não é? O que eu acho que está-se a passar é que os miúdos agora não têm oportunidades de ir para a universidade,
não é? Tirar ensinos superiores porque o Estado não está a ajudar em nada. E fora a colocação, essas coisas, não tenho que pagar alojamento, tudo isto está a dificultar. E o custo de vida está muito, muito caro. Penso que existem vários motivos. Um deles é o custo de vida aumentou bastante. Cada vez acho que menos alunos, os alunos deslocados têm capacidade de vir estudar para Lisboa. Ou seja, eu acho que são os alunos deslocados que têm mais dificuldade neste momento a aceder ao ensino superior, porque não têm alojamento, têm de pagar rendas, muitas vezes têm contratos. Penso que os exames nacionais, penso que este ano foram mais difíceis. O facto de agora contarem para a média final fez com que muitos ficassem retidos também no ensino secundário. Acha que as universidades estão a ficar para segundo plano por causa da situação económica que o país está a enfrentar? Acho que sim. Acho que sim. A prioridade hoje em dia eu acho que é mais começar a trabalhar e não tanto continuar a estudar. Acho que é mais. Eu falo também por experiência própria, porque na altura não ingressei logo na faculdade quando acabei o secundário. Só mais tarde é que o fiz, já depois de começar a trabalhar. Portanto, acho que também é uma das causas, sim. Há tanto dinheiro para tanta coisa e há muita gente, coitadinhos, querem o futuro deles e não conseguem. E é assim. E as universidades acha que vão sempre ficando para segundo plano? Não vou ficando para segundo plano. O problema é que os portugueses não estão a conseguir pagar as despesas aos filhos, né? Querem fazer isso. Eu também gostava que os meus filhos fossem, mas o Estado, como não ajuda nisso, isto está muito complicado. Os seus filhos pretendem ir para a universidade? Quero muito que eles vão, sim. E acha que vai ter possibilidades para ajudá-los? Eu espero bem que sim, espero bem que sim. É para isso que eu luto todos os dias. Acho que nem deviam de cobrar nada aos estudantes. Devia de ser tudo pelo Estado, porque estudar não se devia de dificultar os miúdos agora, deviam ter uma chance de conseguirem vencer na vida. Sim, as universidades públicas sem dúvida que estão a ficar para segundo plano. O ensino público está a ficar para segundo plano e cada vez mais é elitizado. Ou seja, eu tenho a sorte de conseguir ainda estudar, mesmo tendo de trabalhar para pagar as propinas, mas cada vez menos pessoas conseguem fazê-lo. Eu acho que houve, se calhar, uma melhoria nos últimos anos, mas não penso que o caminho que se está a traçar neste momento seja de elitização do ensino superior, sim. Acha que está a ser feito o suficiente? O que é que precisa de mudar? O que é que precisa de ser feito, na sua opinião? Há que haver mudança nas políticas para os nacionais, e aqui não estamos a falar em outras questões, mas não há ajudas para o português. E principalmente os ordenados precisam de mudar, precisam de haver mais incentivos para os jovens a nível de apoios para poderem estudar, e nós não vemos isso acontecer. Antigamente não havia vagas, agora há vagas, não há dinheiro para pagar. O que é que devia? O governo devia de apoiar. Pois, coitadinhos, os ordenados de porcaria, acabam o curso, vão-se embora. E eu, se fosse, fazia a mesma coisa se eu pudesse. Acha que está a ser feito o suficiente ou ainda falta fazer muito mais? Não, falta fazer muito mais. Olha, mudar muita coisa no nosso país. Há muita gente que é beneficiada por nem trabalha. Há muita gente que é beneficiada e metem atestados para tudo, não trabalham, não faturam. Portanto, cada vez mais eu vejo a população cada vez mais a não lutar. É isso que eu vejo. É uma tristeza, mas é. E depois o Estado dá muita ajuda a pessoas que nem são de cá. Assim, claramente não está a ser feito o suficiente. Eu acho que o que devia mudar, em primeiro, é a questão do alojamento. Fala-se muito de residências, que vão abrir residências para os estudantes e muitas vezes abrem e depois fecham porque querem vender o edifício a alguma empresa. Ou seja, no ensino público aí está claramente a ser deixado para segundo plano. E a questão da propina, a propina não existiu sempre, por exemplo. Isso claramente é uma despesa acrescida, também, ou seja, é uma despesa que cresce. Todas as outras que neste momento são imensas. Na sua opinião, vale a pena ir para o ensino superior hoje, com tantos desafios que se tem que enfrentar? Valer a pena vale sempre, é sempre uma mais-valia para se poder ter uma carreira melhor. Não é fácil, mas valer a pena vale sempre. Sempre vale a pena. Para mim o estudo é, acima de tudo, a coisa mais importante que as crianças podem ter. Claro, a saúde, não é? Mas o ensino, para mim, é o que mais deve-se ter, o ensino. É a melhor opção que
que temos para entrar no mercado de trabalho. Ou seja, às vezes as pessoas dizem mas não, as pessoas não têm de ir para o ensino superior, não são obrigadas a ir para o ensino superior, há outras opções. Mas a verdade é que esta é a melhor opção, e a partir do momento em que a melhor opção fica reservada a pessoas que têm mais posses, isso não é, ou seja, não é o caminho que se devia estar a traçar. Se é a melhor opção, ela devia ser mais acessível a todos, para que todos possam ter acesso à melhor opção, ainda que não seja a única, claro. Muitas opiniões, né? Muitas pessoas expressando aí o seu ponto de vista. Me dê imagens do professor Luiz, por favor. Professor, boa noite, seja bem-vindo aqui ao debate público. Muito boa noite, Gelson, e muito obrigado pelo convite, antes de mais. Nós é que agradecemos. Eu queria que o senhor pontuasse aí os entrevistados que mais lhe chamou a atenção. Aí muitas pessoas falaram questão da fonte de renda, né, dos pais, questão de residência. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Será que é isso que tem influenciado, por exemplo, o resultado desse ano ter menos colocados? Eu penso que as razões são combinadas, ou seja, não há, propriamente eu não considero que as questões económicas sejam determinantes. Considero que, de facto, nós estamos a viver uma conjuntura nova no acesso ao ensino superior e, portanto, há aqui fatores de exigência diferentes que foram introduzidos este ano e, portanto, eu penso que estes fatores, como aliás o professor Gonçalo Fernandes estava há pouco a dizer, serão para mim aqueles que determinam, digamos, o grosso, a maior parte desta diminuição de 9.000 candidatos, mais ou menos, que tivemos a menos na primeira fase. E recordo que, de facto, também estou à espera dos dados da segunda fase que teremos amanhã. Agora, relativamente às questões económicas, eu acho que também fazem parte da equação, obviamente. Farão parte da equação e há aqui um dado que me chamou a atenção, que é o menor número de estudantes carenciados que foram colocados na primeira fase. E isto sim poderá também ter a ver então com esta ideia de que os fatores económicos estão também a puxar estes números para baixo. A questão é sabermos de facto qual é o peso de cada um destes elementos, se os fatores mais da conjuntura, digamos, da exigência agora dos exames nacionais, etc., destas novas regras de ingresso no ensino superior, ou se fatores mais estruturais da sociedade que têm a ver com a pirâmide demográfica, que têm a ver com o facto de termos os preços da habitação, os preços do alojamento cada vez mais incomportáveis. Também agora com estas notícias que ainda hoje recebemos de que vão ser descongeladas as propinas, obviamente para as universidades é absolutamente importante que os seus orçamentos sejam reforçados, mas para as famílias a ideia de que as propinas serão mais caras futuramente, não este ano, mas serão mais caras futuramente, também é um fator de possível desmobilização. E, portanto, temos aqui, de facto, um conjunto de questões que é preciso analisar, que é preciso conjugar muitíssimo bem para podermos perceber porque é que isto está a acontecer. Há um dado numa das suas entrevistas que pode ser preocupante, de facto, e contra o qual nós e eu, como docente do ensino superior público, obviamente estarei preocupado, particularmente preocupado, não sou o único neste painel. A elitização do ensino superior e particularmente a ideia de que o próprio ensino superior público não está a defender, digamos assim, o princípio de universalidade do serviço público. Isso para mim é absolutamente, pode ser preocupante, porque se estes fatores mais estruturais, nomeadamente aqueles que têm a ver com as posses, as possibilidades económicas das famílias em poderem dar um futuro aos seus filhos, se estes fatores se revelarem de facto determinantes, nós temos aqui um problema sério em mãos, porque ele vai mexer com as gerações futuras. Como foi mencionado há pouco, professor, não é novidade muitas coisas que nós tomamos conhecimento. Agora, será que os alunos, as famílias não se preocupam tanto, né, com essa questão do ensino superior, só mesmo quando
está muito próximo, não há uma preparação, não há uma ideia de que realmente há muitos desafios. Por exemplo, o que o senhor diria para um aluno que está pensando em desistir de ingressar num curso superior, no ensino superior? Ora bem, desistir é uma palavra difícil de aceitar para um professor universitário, para alguém que, por exemplo, luta nas salas de aula para que os seus estudantes tenham o maior sucesso possível. E eu acho que os colegas que estão neste painel têm exatamente a mesma preocupação que eu. Nós lutamos todos os dias à frente de turmas inteiras, às vezes turmas bastante grandes, para que não haja, de facto, essa questão da desistência, porque ela, de facto, coloca-se, é verdade. E especialmente em estudantes que chegam ao ensino superior, chegam ao primeiro ano do ensino superior e dão conta do choque que é a exigência da universidade. E isto não pode deixar de fazer parte também das nossas preocupações. No entanto, eu penso que as famílias, hoje em dia, elas estarão conscientes da dificuldade que é o ingresso no ensino superior e das dificuldades que os seus filhos irão enfrentar. No entanto, por outro lado, contudo, devemos também refletir bem o tipo de sociedade que estamos a construir quando exigimos tanto tempo aos pais por conta das suas carreiras, do desenvolvimento da sua profissão, etc. E depois, eventualmente, esse tempo falta na ligação com os filhos e falta, digamos, gerando-se gaps que se podem tornar sérios. Por outro lado, há também um incremento da competitividade pelo número. Eu digo a competitividade pelo número, que é quase a psicose de se obterem notas para se conseguirem resultados. E isto é um dos fatores, na minha ótica, que está a provocar o facto de nós termos hoje um número muito grande de estudantes que apresentam problemas de saúde mental. E isto deve preocupar-nos também. Portanto, há aqui um conjunto de questões que estão interligadas na minha ótica. O facto das famílias estarem de algum modo desarticuladas por via da exigência que é colocada a pais, a filhos, colocando-os uns para cada lado e, portanto, desarticulando um pouco a solidariedade intrafamiliar. E, por outro lado, penso que há também as questões das próprias dificuldades que surgem e que, não podendo ser atacadas digamos, de uma forma mais consistente e mais solidária por parte das famílias, depois chegam à universidade sob a forma de problemas sérios, muitas vezes do foro mental, que exigem também outro tipo de acompanhamentos e para os quais muitas vezes os professores não estão também preparados. Um aluno tem que ter um mínimo de consciência que não está indo para um curso superior para sonhar, mas para estudar, né? Os desafios são muitos. Daqui a pouco eu volto com o senhor, nós vamos a uma matéria secundária agora e já retornamos para falar com os convidados que estão conosco. Nós estamos em direto aqui pela Unifé TV, o canal da família, tratando desse assunto, discutindo, conversando sobre essa questão que muitos dizem, eu entrei para o ensino superior. E agora? Já eu retorno. Num país onde ouvimos tanto dizer que o caminho certo passa obrigatoriamente pela universidade, que quem não vai para a faculdade não vai chegar longe, parece que agora há uma nova tendência a ganhar força entre os jovens. Cada vez mais escolhem trocar a faculdade por cursos técnicos. Uma notícia divulgada pelo Jornal de Notícias refere que são cada vez mais os jovens que deixam para trás os cursos longos e começam a apostar em formações práticas, onde veem uma maior valorização e imediata. Na notícia também está exposto o exemplo de Inês Queiroz e Pedro Mariano, dois jovens que, quando estavam a frequentar cursos do ensino superior, decidiram não concluir os mesmos e candidataram-se à Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Depois, existe ainda o outro lado da moeda. De acordo com o Jornal Expresso, quase 17% dos jovens no nosso país acabam mesmo por abandonar os estudos. Tudo por causa de motivos financeiros e pela necessidade que têm de trabalhar a tempo inteiro.
Estas são algumas das razões apontadas. Além disso, um estudo do Instituto Nacional de Estatística aponta que no ano passado, mais de 369 mil jovens entre os 15 e os 34 anos, 16,8% dos jovens do país, neste escalão etário, tinham abandonado os estudos em algum momento do seu percurso académico. Destes, metade, 50,8%, abandonaram um curso superior. 1 em cada 5 dizem ter qualificações acima do necessário para a função que exercem. O retrato que fica é o de uma juventude que procura alternativas, não por falta de ambição, mas porque acaba por ser mais prático e rápido. Cursos técnicos, especializações rápidas, certificados reconhecidos pelo mercado de trabalho. Parece que tudo conta quando o objetivo é conquistar a independência e a estabilidade num futuro que parece cada vez mais incerto. Tendo em conta tudo isto, será que as universidades estão a ficar para segundo plano? 210 346 091, 218 368 008. Você que acompanha o programa, se quiser ligar, você pode fazê-lo agora. Estamos em direto aqui no Debate Público. Eu tenho aqui nos estúdios a Ana Karina, que é aluna do ensino superior, está no 4º ano de Direito, né? Sim, correto. O primeiro ano você pensou em desistir? Sim, pensei logo no primeiro semestre, não me engano. Primeiro semestre? Sim. Quais eram os pensamentos que vinham? Algo que há muito nos jovens, desde cedo, é o pensamento em relação ao futuro. O que é que vai ser de mim, como é que vai ser o meu futuro, a minha carreira. Isso é algo que logo no primeiro semestre, eu já carregava isso, mas logo no primeiro semestre intensificou-se ainda mais. Porque, eu, como já tinha dito antes, eu vinha com muitas expectativas, vinha com muita cobrança de mim mesma e chegar num ambiente em que eu não via o que eu esperava se cumprir, para mim foi muito desafiante. Eu acabei por desenvolver a depressão logo no meu primeiro ano, de maneira que eu, como já tinha dito, eu sou aluna internacional, então os meus pais não estavam cá, então eu tinha planeado mesmo suicídio. Logo, se não me engano, logo no primeiro ano, logo quando eu entrei na faculdade, uma colega tinha se suicidado também. Que isso, Ana? Você então já tinha a referência de uma colega? Era colega de sala, da mesma Não, universidade? era faculdade, só da faculdade. Sim. Ok. E ela então tirou a vida, ela cometeu suicídio. Sim. E você, devido à pressão emocional, você não sabia como lidar com aquilo, saudade da família, distância dos pais, questão da exigência, veio também o pensamento de suicídio. Sim. Você chegou a planear o suicídio. Sim. Você pensava em tirar a vida como? Eu, honestamente, não sei. Atualmente, eu moro numa casa, né? Os meus pais têm uma casa, mas antes eu estava numa residência universitária. Então passava a maior parte do meu tempo sozinha num quarto pequeno, escuro. Então eu lembro-me várias vezes de pegar objetos cortantes e pensar mesmo, olha, não está a dar certo, não vais conseguir, olha os resultados, é melhor porque eu sou a filha mais velha, então a pressão é muito maior. Porque tenho que ser o exemplo da família, tenho que ser o exemplo dos meus irmãos mais novos e tudo mais. Você veio estudar em Portugal porque ganhou uma bolsa de estudos? Como é que foi? Não, ou seus pais que... Sim, foi todo o mérito dos meus pais. Eles mandaram-me para cá, são eles que pagam os meus estudos até hoje. Eles tinham conhecimento do que estava se passando com você ou não? Não, eles não tinham. Conversava com eles? Não conversava. Até hoje eles não sabem disso ou já contou? Já contei mais ou menos. Mas superou, né? Já superei, já está indo aí para o final do... Já terminou o 4º ano? Vai agora... Vou agora para o 4º ano, sim. Vai agora para o 4º ano. É muito forte a sua história. Daqui a pouquinho você vai falar de mais detalhes. Eu quero falar com a professora que está conosco. Me dê imagens, por favor. A ex-professora do Ensino Superior, Patrícia Teixeira,
que no início do programa falou, né, de muitos detalhes a respeito dessa questão dos desafios que os alunos enfrentam. Professora, a senhora ouviu aí o que a Ana ela disse, eu acredito que é uma realidade de muitos alunos, né? Infelizmente sim, e penso que as escolas e as universidades têm que estar preparadas para isso, nomeadamente no caso dos estudantes como a Ana Karina, que estão deslocados e que não têm a família por perto para dar esse apoio. Portanto, uma equipa de psicólogos para dar apoio nestas situações é imprescindível. Realmente esse apoio emocional é muito importante. Eu queria as suas considerações finais, professora Patrícia, um conselho para quem acompanha o nosso programa, nós já caminhamos aí para o término do programa, um conselho para todos os alunos, aqueles que estão pensando em ingressar ou aqueles que estão um tanto quanto desanimados. É assim, eu sou absolutamente defensora do ensino e pegando um bocadinho no que uma das meninas disse na entrevista, o ensino superior é o melhor caminho, mas este melhor tem muitas variantes, portanto é um caminho muito bom e deve ser, sendo muito bom, deve ser possível para todos que o queiram, mas não é o único. E acho que é importante também realçarmos isto. Eu era para ter falado desta questão, não deu tempo, mas entretanto falou-se na última reportagem que passou na questão dos cursos profissionais. Eu neste momento sou professora numa escola profissional e o ensino profissional é uma opção válida e não sei até que ponto não é uma opção que está a tirar alunos ao ensino superior. Claro que não na mesma proporção e as dificuldades financeiras e que realmente esta nova forma de ingresso não é proporcional, mas se calhar há um número de alunos que tira o curso profissional, que são cada vez mais, em cada vez mais instituições, e que oferecem um emprego assim que se termina o curso. E eu tenho conhecimento de causa porque os meus alunos, se calhar 50% ou mais, têm emprego garantido depois deste curso. E outra questão que também ainda não falámos e que pode ter algum peso, pouco, mas pode ter algum peso também nestes números que estamos a analisar, é a percepção que eu vejo em muitos jovens, em muitos estudantes que eu tenho, que me dizem que um curso profissional já não é garantia de um bom emprego, de um emprego que garanta um bom ordenado. Sim. E que se calhar nos dias de hoje não se nota tanto esta diferença salarial entre quem tem um curso e quem não tem um curso superior. Pronto, e esta questão pode pesar um bocadinho nas escolhas dos alunos, nomeadamente quando a questão financeira também está por trás. Essa falta de informação, então, professor, desculpa, essa falta de informação assusta, então, muitos alunos, né? Essa questão que a senhora mencionou aí não é sinônimo de um emprego garantido, de um salário, uma remuneração sustentável. Eu acredito. Isto não é propriamente uma informação. Isto pode acontecer. Um curso superior não é garantia de um emprego. Pode acontecer, pode não acontecer. Esperemos que realmente um curso seja garantia de um emprego melhor. Eu acredito que seria muito pior sem o curso, né? Lá está. Às vezes pode ser, mas às vezes pode não ser também, porque há profissões que não obrigam a ter um curso superior e que acabam por ser uma opção de vida válida e que até oferece boas condições de vida financeiras e a nível pessoal, uma profissão que a pessoa goste e que lhe proporciona um bom nível de vida. E penso que é isto. Professora, foi um prazer tê-la aqui no programa, tá bem? Te agradeço. Igualmente, muito obrigada, Gelson. Disponibilidade. Obrigada. Até logo mais. Nós temos ainda por videochamada o professor Gonçalo, que está conosco também, assim que possível, produção, já nos dê imagens para também termos aí a participação do professor. Professor, os cursos estão mudando, os cursos de alguns anos atrás eram diferentes, são iguais. O que mudou na concepção do senhor aí? Essa é uma boa questão e nós temos procurado responder nós, as universidades e os institutos politécnicos, temos na sua globalidade procurado responder a procuras do mercado.
porque também o financiamento das universidades rege-se exatamente por números e pela quantidade de alunos que cada curso tem. E, portanto, nesse sentido, nós próprios procuramos adequar-nos a esta procura da sociedade e, portanto, muitas vezes também, mesmo nos cursos ditos mais teóricos universitários, procuramos também ter alguma componente mais prática e ter uma licenciatura mais de banda larga, por exemplo, mais genérica, em que depois haja um aperfeiçoamento e uma especialização a nível de mestrados e doutoramentos a seguir. E transformar as licenciaturas, especialmente a partir de Bolonha, a partir de quando se transformou o ensino superior em Portugal. Mas esse caminho está a ser percorrido. Agora, em relação ao que a professora falou há pouco, só acredita que o ensino superior está trazendo respostas aí às expectativas do mercado de trabalho? O que o senhor pensa sobre isso? As questões são muito difíceis de resumir num sim ou não, porque a formação especializada, a formação superior é sempre um elevador social, é aquela que nos dá acesso a outros patamares, a outras possibilidades no futuro, embora no início, por exemplo, da carreira, muitos se questionem, como a professora Patrícia disse, que são capazes até de conseguir um vencimento superior não tendo um curso universitário do que se tivesse. Portanto, essas questões, elas são muito difíceis e passam, obviamente, na cabeça dos estudantes e dos pais dos estudantes, porque é um investimento que se faz para a vida e não é uma resposta imediata que se tem, porque se fosse uma resposta imediata, por exemplo, os cursos na área das artes e das humanidades não teriam qualquer aluno no país, e não é verdade, e portanto não é por aí. Muitas vezes as motivações não são só e unicamente o emprego que se vai ter no futuro, mas fazer aquilo que se gosta e investir, digamos assim, no seu gosto pessoal. Professor, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado. 21836-8008, 210-346-091. Vamos colocar rapidamente, se possível, produção, as questões lá dos stories, tanto do Instagram como do Facebook, para os internautas poderem comentarem. A primeira pergunta: entrou este ano para a universidade, devido aí às notícias que nós temos acompanhado. Gostávamos de saber se você é um desses que não se apresentou ou se você conhece alguém. A segunda pergunta está a par do número de colocados no ensino superior este ano? Também tem as opções para você comentar. A terceira pergunta: por que as universidades estão a ficar para segundo plano? Tem aí também 4 opções para você. Muitos entrevistados falaram dessa questão dos gastos, né, das despesas. Qual é o seu ponto de vista? A quarta pergunta: qual é a maior dificuldade para quem entra no ensino superior? Adaptação da vida universitária, gestão de tempo e estudo, questões financeiras, saudade de casa da família. E aí poderia ter outras opções, como a Ana mencionou há pouco, né? Essa questão emocional, a alta exigência. A última pergunta, com resposta aberta: o que mais preocupa os estudantes nesta nova etapa? Já temos o professor na linha, professor Luiz Loureiro. Estamos chegando aos momentos finais do programa. Eu queria as considerações finais do professor e que o senhor pontuasse aí algo que o senhor acha relevante no debate de hoje. Olha, Gelson, eu acho que é relevante, acima de tudo, salientar a necessidade da formação. A formação não significa apenas a formação académica, significa a formação, estarmos abertos a sermos formados ao longo da vida, e isso significa, portanto, que nós não devamos pensar que tudo para com um curso e que a partir daí é lançar-nos no mercado de trabalho e já está. O mercado de trabalho vai exigir sempre que haja uma atualização contínua
e que haja, de facto, uma preocupação de cada cidadão, cada novo cidadão que surge no mercado de trabalho, em se formar. E, portanto, os cursos, eu costumo dizer, e para os meus estudantes que são da área da comunicação, costumo dizer-lhes para não se preocuparem demasiado com a questão de se vão ter um trabalho imediato na área onde se estão a formar ou não, porque basicamente a formação deve ser uma bagagem que nós transportamos connosco e que depois nos servirá para abrir portas que às vezes nós nem sequer sabíamos que existiam. E, portanto, é um bocadinho aquilo que eu gostaria de deixar ao público deste programa, que, de facto, eu acho que nós, hoje em dia, e vem um bocadinho no seguimento daquilo que eu disse há pouco, acerca de uma sociedade que corre demasiado, que está a correr demasiado por números, por resultados, por obtenção de efeitos imediatos, de resultados imediatos, e que, por isso, vive imersa numa ansiedade constante e que leva depois aos problemas de saúde mental que nós temos vindo a encontrar nos bancos da universidade. Eu também já encontrei casos desses, casos próximos aos que a vossa convidada, Ana Karina, relatou há pouco, casos preocupantes, muito difíceis de trabalhar por parte de um docente que nem sequer é da área e, portanto, com dificuldade a ir para além daquilo que a sua própria humanidade o deixa ir. E, portanto, a aconselhar claramente a intervenção, como há pouco dizia a professora Patrícia, dos serviços de apoio psicológico que as universidades têm de ter e têm de reforçar, de facto. Portanto, eu acho que nós temos que também tentar trabalhar em conjunto para que haja uma distensão de tudo isto, desta ideia de que tudo tem de ser imediato, de que temos que andar a correr sempre contra o tempo, contra os outros, contra o trânsito, em competição constante e tentarmos perceber que, ok, entrei na universidade, agora vou tentar fazer o meu percurso na universidade, entrei num curso técnico superior, vou tentar fazer o meu percurso nesse curso técnico superior e depois haverá tempo para as coisas acontecerem. Obviamente que sabemos das dificuldades, mas acima de tudo, eu acho que nós andamos a perder o idealismo na nossa sociedade. Eu gosto de ser professor, sinceramente, transmitindo algum idealismo aos meus estudantes, dizendo-lhes: procurem primeiro aquilo que gostam de fazer. Se conseguirem encontrar aquilo que gostam de fazer, vão ser certamente mais, com certeza absoluta, que terão vontade de se apresentar ao mercado de trabalho dentro daquilo que gostam de fazer e serão melhores profissionais. A questão depois é, obviamente, ter também alguma felicidade, estar num sítio certo à hora certa, porque a partir daí nós teremos melhores profissionais no mercado. Eu acho que nós temos que transmitir também uma mensagem positiva, uma mensagem em que as pessoas voltem ou possam acreditar nas suas potencialidades e procurem ao longo do seu percurso, ao longo da sua formação, procurem aquilo que as faz mais felizes. Eu peço desculpa de eventualmente isto parecer demasiado idealista, mas eu acho que hoje em dia nós não temos outro caminho a seguir senão este, o de motivarmos os nossos estudantes, o de lhes dizermos que, por muito que se fechem portas, há sempre outras portas para abrir. E, portanto, eu acho que é preciso dar-lhes esta mensagem. Excelente, professor. Nós vivemos numa sociedade muito imediatista. Acreditamos que essa ansiedade por parte de muitos alunos tem trazido preocupações, um abalo emocional. Foi muito boa a sua participação, o seu ponto de vista, o seu conselho, tenho certeza disso. Muito obrigado, tá bem? Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Nós agradecemos. É o que acontece, Ana, com muitos alunos que estão um pouco fora da realidade, dos desafios, das adaptações, de um crescimento que talvez ele não pensava que tinha que ter, de uma forma tão rápida, porque nós vivemos num mundo hoje de tecnologia instantânea, tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo. E nós entendemos que na faculdade não é assim, no curso não é assim, é passo a passo. Você entendeu isso depois de quanto tempo?
Eu entendi isso depois de um bom tempo, sinceramente. 1 ano, 2 anos? Uns 2 anos. 2 anos? É, por assim dizer. Você colocou os pés no chão. É. Você entendeu que precisava trilhar o seu caminho, passo a passo, sem ansiedade, sem preocupações. Sim. Eu percebi isso no meu 3º ano, basicamente, de que tudo é um processo. E neste processo, claramente, nem tudo vai correr como nós idealizamos, como nós acreditamos que fosse acontecer. E para mim, eu não estava meio que à espera disso no meu 1º e 2º ano, porque, como eu disse, né, eu estudo numa faculdade de Direito, que é uma universidade pública, que é a Universidade de Lisboa, e há esse ambiente meio que desafiante, esse ambiente de que eu poderia estudar várias horas no dia, né, durante um bom tempo e não obter os resultados que eu almejava ter. Então, há muita coisa em jogo, há muita coisa Você acredita que essas instituições poderiam ter um tipo de programa de apoio a esses jovens? O que você acha que poderia melhorar? Você que já viveu isso, teve essa experiência. Eu sei que é um pouco difícil, principalmente para uma universidade pública que tem muitos alunos. Nós, por acaso, temos um departamento de psicologia, que é o GASP, se não me engano, mas a questão é, não há aquele apoio, porque acho que é só uma profissional que atende, por exemplo, 100 e tal alunos. Então é difícil. E há um processo demorado até tu seja acompanhado. E eu já fiz acompanhamento antes e é algo que envolve também uma certa intimidade. Porque eu creio que não conseguimos ter essa intimidade com vários alunos ao mesmo tempo. Mas a universidade pode melhorar nesse aspecto, no sentido de que ter mais programas de apoio psicológico, talvez. Você mencionou a respeito dos seus pais, acredito que tem uma certa condição, mas você deve ter colegas que têm que administrar muito bem essa questão financeira, onde mora, alimentação. Sim. Há outros colegas que têm essa dificuldade. Sim, eu tenho uma amiga, uma colega, que ela morava em Cascais. E ela é estudante deslocada também, ela é brasileira, veio do Brasil, e eu via certas dificuldades que ela tinha, principalmente na questão de conseguir obter a bolsa e tudo mais. Por exemplo, ela não tinha muitas vezes o que alguns tinham, né? Por exemplo, ela não tinha na questão da alimentação. Sim. Ela tinha que ser beneficiada com cupons para alimentação. Então há muita coisa que acaba por ser difícil. Quer dizer, longe da família, num lugar estranho, as dificuldades, é uma pressão realmente muito forte, sim, né? E você conseguiu superar tudo isso? Eu consegui superar tudo isso. Qual é o conselho que você deixaria? Queria que você olhasse para aquela câmera, essa câmera 1, e você deixasse um conselho, né? Porque há muitos alunos agora enfrentando diversos problemas. A saudade de casa, a questão financeira, a pressão emocional, psicológica, a ansiedade. Você, como agora estudante do ensino superior do 4º ano em Direito, superou todos aqueles pensamentos, pode deixar com muita propriedade um conselho, né, para o pessoal lá de casa. Certo. Para uma pessoa que passou por uma depressão muito severa e várias vezes senti-me incapacitada de poder, né, concluir o sonho que eu hoje estou a viver. Eu posso dizer que a ansiedade e depressão pode ser vencida, que não é sobre as circunstâncias que nós vivemos, mas é sobre aquilo que nós mesmos temos. Desculpa. Não é sobre as circunstâncias, mas é sobre algo muito mais. É sobre o futuro, no sentido de que quando nós temos ansiedade, nós somos presos a algo, somos presos ao momento que vivemos. E esse momento passa. Nós conseguimos. É possível superar.
Tá vendo? Você que agora acompanha o programa Debate Público, está aqui a Ana Karina falando com muita propriedade. É possível superar porque ela superou. Você tem quantos anos hoje? Hoje eu tenho 21. 21 anos. Sim. Está aí uma jovem com futuro promissor. Eu queria agradecer a sua participação aqui no programa. Eu que agradeço pelo convite. Bem? Tenho certeza que ajudou a muitos que estavam até mesmo pensando em desistir. Queria agradecer também as participações do programa de hoje, a Patrícia, professora, o professor Gonçalo e Luiz. A sondagem de hoje, vamos acompanhar como ficou? Produção. Tem aí a primeira questão, 53% diz que conhece alguém que entrou este ano para a universidade. 47% diz que não conhece. A segunda pergunta, está a par do número de colocados no ensino superior? 21% diz que sim, 29% diz que não, a maioria, 50% diz que não está atento a isso. Terceira pergunta, por que as universidades estão a ficar para o segundo plano? Dívidas, gastos e despesas, 29%, a falta de vontade dos estudantes, 29%, e 14% a falta de incentivo, e 28% preferiu não opinar. A penúltima pergunta, qual é a maior dificuldade para quem entra no ensino superior? 29% diz que a adaptação à vida universitária, 21% gestão de tempo e estudo, 50% questões financeiras. E as respostas abertas que nós tivemos? A Rayane escreveu para eles ficam mais difíceis os estudos. A opinião era o que mais preocupa os estudantes nessa nova etapa. E a Joana diz a gestão do tempo entre estudo e vida pessoal. Realmente é isso, né, Ana Karina? Porque a questão da vida pessoal também tem que ser minimizada, né? É verdade. Já não há muitos passeios, muitas saídas, muito descanso, muito lazer. Nada disso. Eu, por exemplo, eu lembro que a minha vida era escola, faculdade, escola. E só agora é que eu consegui ter essa gestão, mas é muito apertada mesmo. Apertadinho. É apertadíssimo. Para ver o sol, para ver o pôr do sol. É difícil. Aí, você que acompanha o programa, ficamos por aqui. Inclusive, você que quer deixar aqui um tema para nós debatermos, jornalismo@unifetv, é o e-mail que aparece aí no seu televisor. Nós chegamos ao fim do programa, eu queria agradecer a todos que estiveram conosco. Agora, uma programação muito especial, inclusive para você, estudante, universitário, você jovem, você adulto, você que tem depressão, você que está sofrendo com ataques de ansiedade, já seja por questões universitárias ou trabalho, família, estudos, não importa, né? Você que sofre com problemas profissionais, econômicos, familiares, você que está sofrendo com depressão, fica conosco. Logo após o intervalo, o Marcos Bueno traz para você uma palavra e uma oportunidade para você ligar e conversar, desabafar com quem pode lhe ajudar. Forte abraço a todos, fique bem e até o próximo encontro.